isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Então vamos ver 1 Coríntios capítulo 8. Porque é possível aos crentes terem crentes com a mente fraca. Existe, mas olha só. Ele até fala disso aqui, 1 Coríntios capítulo 8. Quer ver? É possível. Porque tem a mente forte e tem a mente fraca. A mente forte é aquela pessoa que busca Deus. Que tem comunhão com Deus. Essa pessoa, a mente vai ficando iluminada. Cada dia que você vai buscando Deus, sua mente vai ficando iluminada. Mas se é uma pessoa que não lê Bíblia, não busca Deus, está fraco, está cada dia mais fraco. Então isso existe, a consciência fraca. Quer ver? Ó, versículo, vamos ver aqui, 7, de 1 Coríntios 8. Quer ver? Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então são crentes fracos que não têm a clareza do que é certo. Faz coisa errada, se contamina. Isso é pecado. E isso é prejudicial. Então existe isso também. Tá? Não tem a consciência para dar o breque. Tipo, não faz isso. Né? Porque não se alimenta da palavra, não tem comunhão com a palavra. Então existem cristãos, ele está falando de cristãos aqui, com a consciência fraca. E esses cristãos estão por todo lado, no nosso meio, existe, tem todos os níveis. Tá? Então, a gente precisa ter também a sabedoria que o Espírito Santo dá de como lidar com essas pessoas que estão contaminadas pela consciência fraca, de coisas que estão fazendo que não deveriam. Né? Porque você está vendo, isso aqui foi lá para quase 2000 anos atrás, né? Lá em Corinto, ele está falando que tinha esse tipo de pessoa. Quer dizer que isso sempre foi assim. Tem os que crescem e tem os que não crescem, né? Então, a pessoa pecando, a mente e a consciência ficam contaminadas pelo pecado. Essa contaminação foi o que eu disse a semana passada, são demônios. Então a pessoa não sabe discernir o certo do errado, não conseguem ouvir Deus, acham que está tudo bem. É um perigo, até para a salvação. Se ele está falando aqui, porque é perigoso, tá? Então nós precisamos encher a nossa vida com a Bíblia, com a palavra, para a consciência sair do fraco, para ficar forte, para não ficar com pecado. Você precisa saber o que é pecado, não é só matar os outros por aí, tá? Então isso é uma consciência contaminada, como eu disse a semana passada, com demônios, porque pecado é demônio. E não percebe, não sabe que está errado, que está por fora. Quer ver? Romanos capítulo 8, e por causa disso, Romanos 8. Porque estão contaminados, muitos deles? Veja só Romanos 8, versículo 1. Olha, o que a consciência fraca faz? Quando não tem a palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando que já não há condenação. Né? Então, tem pessoas que não estão libertas, porque estão com a consciência fraca, com o pecado, aí a condenação fica. Muitas pessoas até largam a fé, porque falam, ai, não dá jeito, eu já fiz tudo, só eu que não consigo, larari. Porque é a pessoa fraca, tá agora, entendendo? Por que tem esse tipo? Ai, mas eu não vou pra frente, eu já não fez tudo, coisa nenhuma. Não fez porque vai falar que Jesus é mentiroso, que a palavra é mentira? Não pode. Por se está escrito aqui, que se Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos libertar verdadeiramente, estamos livres, libertos, está lá no Evangelho.
Então, o Senhor nos liberta. Cada vez que nós vamos crescendo espiritualmente, nós estamos sendo libertos do passado, da carne, das atitudes da nossa carne e da alma, que são pecado. Agora, as pessoas fracas, elas não têm palavra. Então elas entram e é só comigo, é porque isso é condenação. Não tem jeito. E vai deixando isso a crescer lá dentro. Essa condenação. Por quê? É uma consciência fraca. Isso é consciência fraca. Sem a palavra de Deus. Então o que acontece? Essas pessoas nem têm a fé em acreditar no que está escrito aqui, que todas as promessas de Deus são amém. Já leu aqui na palavra? Todas as promessas de Deus são amém. É para mim, é para você, é para todo mundo. As promessas de Deus são amém. Quer dizer, amém, já está feito. Então entra nela, recebe. Certo? Então a pessoa fica só com coisa mental, condenação, não tem a consciência forte. Como que a consciência fica forte? Cada vez que eu me aproximo do Senhor. E com a palavra, com o meu coração, eu estou com a minha consciência forte, iluminada, porque eu estou mais perto dele. Quanto mais perto dele eu estou, mais iluminada eu estou. Imagina que a luz de Deus é mais forte que o sol. Amém. Então, aleluia, que quanto mais nós vamos chegando perto, mais iluminados nós vamos ficando a consciência, para não andar no mundo, nas mentiras. Mas isso vem com a palavra, com a minha comunhão, relacionamento com Deus. Relacionamento. Não é ficar lendo aqui, não ter relacionamento com nada, e ficar criando doutrina, e nem sabe o que fez. É uma pessoa, essa palavra tem que se tornar vida, porque é uma pessoa, é Deus, com quem eu me relaciono. E praticar, tem que praticar. Porque a consciência vai falando, faz, não, ai que dia ruim, ai que dia que não sei o que, logo você vai, não, mas não tem palavra, nem vai ouvir, porque é tão suave. Um dia eu estava falando tanto lá, para de falar. Ele falou, para de falar agora. Eu quase que eu não consigo. Mas nunca mais me esqueci. Tá? Então, consciência fraca. Nem consegue ouvir, porque é uma voz suave. Não discerne. E se enche da palavra. Né, gente? Então, isso é muito importante. Então, a pessoa que não tem, não conhece a palavra, nem tem fé, gente. É uma coisa mental essa tal de fé aí. Porque até os demônios creem. É diferente. Porque os demônios creem em tudo que Deus fez, Jesus. Às vezes ele não crê em Deus, porque se ele cresce, ele estava lá. Então é diferente de eu crer nas obras de Jesus e não crer em Jesus. A diferença está aí. Existe. Eu tenho que crer em Jesus Cristo, não nas obras. Porque quem creu nas obras caíram todos e crucificaram ele. Não adiantou nada. Certo, gente? Porque ele é o autor das obras, dos milagres. Né? Então é isso. A palavra de Deus, ela é clara. O Espírito Santo faz ela clara. Entende? Eu vou falar uma coisa para você. Nem sempre você precisa ficar pegando a tradução. Porque quando ela está no contexto, ela iluminou você, você sabe. A sua mente é que às vezes quer... Sai dessa. Sai dessa. Estão me acompanhando? Creia nesse Deus que está falando isso. Não nisso. Nesse Deus que está falando. Porque tem gente que só crê nisso. Não crê em Deus. É diferente. Você consegue entender o que eu estou falando? Porque são duas coisas. Eu estou lendo. Eu estou crendo. Mas não está crendo no próprio Deus. Então nem entrega a vida para Ele. Porque isso aqui virou intelecto. Veja 2 Coríntios capítulo 3. Está valendo isso? A consciência vai lá em casa. Vai ficar prestando atenção, entregando a sua vida ao Senhor, para que você comece a ter intimidade com a sua consciência, tá? Não é legal? Você tem intimidade com a sua consciência, que é o próprio Deus que está agindo ali. Ele vai te dar força, ele vai mudar todo o seu jeito de ser, a sua vida. É maravilhoso isso daí. Quer ver? Versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 3. Ora, o Senhor é o Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você veja que o Espírito Santo é Senhor também, amém? Amém. Você pode chamar e deve chamar o Espírito Santo de Senhor. Deus Pai é Senhor, Deus Filho é Senhor, Deus Espírito Santo é Senhor. Porque antigamente calavam cada coisa, gente que não tem noção. E você pode muito bem dizer e amar o seu Senhor, Espírito Santo, claro, pois Ele habita em você. Como é que você não vai amar o Espírito Santo? Amém. E mais, temos que amá-lo porque Ele é uma pessoa, Ele não é um poder, Ele é uma fumaça, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa, igual Deus Pai é, igual Jesus Cristo é. O Espírito Santo é uma pessoa. Então nós temos que ter relacionamento com Ele, um bom relacionamento, porque diz que onde Ele está, aí é a liberdade. Então, a minha consciência clara, nesse relacionamento diário com Ele, me faz forte e iluminada. É isso que é a força. Porque se a sua consciência está forte, você é uma pessoa forte. Se a sua consciência está fraca, você... Parece ovo mole, frito mole. Até que é bom ovo mole, né? Mas é outro assunto. Tá, então consciência fraca não tem relacionamento diário. Tem que ser diário. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer o Espírito Santo. Você tem que conhecer o Deus Pai. Você tem que conhecer a Santíssima Trindade. Olha, vem cá. Não são 3 espíritos. É um só. O Espírito que está no Pai é o mesmo, o Espírito que está no Filho é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. É um só Espírito. Mas são 3 pessoas. Em operações diferentes. Certo? Mas para a gente entender que lá só na eternidade que nós vamos captar tudo isso. Mas é mais ou menos por aí. Que eles operam juntos, mas em maneiras diferentes. Certo? Cada um na sua, digamos, sendo uma pessoa só em 3. Glória a Deus, né? Então, se nós negligenciarmos a presença de Deus, nós vamos acabar falhando, fracassando. Nós vamos ficar muito fracos. Negligenciar a presença de Deus. Não pode. Você tem que estar firme. Tá, pode acontecer um dia lá, acontecer alguma coisa, mas não é. Na sua vida, o seu dia a dia tem que ser com Deus. Primeira coisa. Porque daí o resto, Ele vai dar um jeito. Agora, você levanta e você quer dar o jeito na sua vida, isso é coisa de ímpio. Porque o ímpio, o que ele faz? Ele levanta cedo, trabalha o dia inteiro, de noite dorme, no outro dia... Gente, isso aí é que nem uma máquina, né? Sem vida. Isso não é vida. Não é assim que Deus planejou para nós. Tá? Então é para nós termos um relacionamento com Ele. Você pensa que você nasceu o quê? Para conhecer tua mãe? Não, de jeito nenhum. Nem eu. Nem meu pai. Mas é para andar com Deus, conhecer Deus. Por isso que nós nascemos. Por isso que Ele nos criou. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar pai e mãe, não. Porque tem um mandamento com isso daí maravilhoso. É o único mandamento com promessa. Cuidar do pai e da mãe. Mas, meu pai e minha mãe, eles não são Deus. Nem são eternos aqui na terra. Então, por isso que Jesus falou agora, Deus é o seu pai. Agora Deus é o seu pai. Pai verdadeiro, que vai te suprir, que vai te abençoar, que vai cuidar de você, que vai estar com você. Então, nós não podemos negligenciar essa presença, porque aí nós ficamos fracos. Por isso que as pessoas são fracas. Ah, não vai mais na igreja. Por que a pessoa não vai na igreja? Porque está fraca. Quem está forte, vem. Quem está fraco, eu já vou te falando, não vem. Porque não interessa. Porque está fraco. Quando você fica forte, isso é a essência da sua vida. Isso faz parte da sua vida. Você realmente está buscando esse Deus. Aí você tem força. Se você negligenciar, mas é tão longe a igreja, é só virar a esquina, né? Mas é longe. Ai, meu Deus, mas também, né, se tivesse um diazinho assim, melhor, até eu ia. Não, eu vou ficar aqui em casa mesmo, que é a mesma coisa. Epa, é uma coisa? Ele falou isso.
Vocês estão acompanhando? A consciência já está fraca. Tira de você o desejo de Deus. Quando não tem relacionamento com Deus. Veja aqui, ó, Romanos 10. Como é importante a fé, a palavra. Vocês estão me acompanhando, meus amigos? Ah, glória a Deus. É porque Deus me pôs aqui para eu martelar na tua cabeça como a palavra diz que ela é. Um martelo. Amém. Glória a Deus. Deus é o martelo. Deus é o martelo e Ele me pôs aqui, vai martelar. Aleluia. Sabe por quê, gente? É pro nosso bem. Agora, quem não tiver a palavra de Deus no futuro, gente, vai ser um horror, porque nem dinheiro vai adiantar muito no futuro. Porque daí você não tem comida para comprar? Não tem água para comprar? O que você vai fazer? Deus vai ter que descer e alimentar como fez com Elias. Vocês estão acompanhando? Sim. Então vai por aí. Então, versículo 17, Romanos 10. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós, quando lemos a Bíblia, nós cremos no que ela diz. Por isso que ela produz fé. Então, eu tenho que ficar lendo, porque não, olha que demais, é Deus, é Ele que está falando. Aquilo começa a acontecer dentro de mim. É diferente de eu ler um livro. Eu li um livro, eu não vou ler 2, 4, 5 vezes, já li, acabou. Agora, a Bíblia, você pode ler quantas vezes você. Sempre tem coisa nova. Porque é a palavra de Deus. Então, nós temos que ler a palavra, porque ela vai nos dar a fé e ela vai colocar em nós uma consciência poderosa também. Além de forte, iluminada, ela é poderosa. É a nossa consciência. Porque você sabe que você sabe. Você sabe o seu nome? Ah, sabe, né? Ah, é? Quem te falou? Você precisa ler no documento? Não, tá aí dentro de você. É assim, você sabe quem é Jesus Cristo. Você sabe quem é esse Deus que te salvou, que te libertou. Quem é esse Deus que te sustenta. Você sabe que Ele é confiável, que Ele é fiel, que Ele está presente na sua vida. Mas como é que você sabe? Você sabe. É isso aí. É uma consciência poderosa que te faz confiar nesse Deus. Quem não tem a palavra de Deus aqui dentro não vai confiar nada. Ah, sei lá, Deus é bom, né? Mas eu faço o que eu quero. Não, Senhor. Deus é bom, mas eu faço o que Ele quer. Não o que eu quero. Eu aprendi a ser obediente com o Espírito Santo e com a palavra. E tem mais. Essa consciência poderosa dentro de nós, sabe o que ela faz? Tira toda a negatividade da vida. Ponto final. Ah, isso é uma coisa maravilhosa, gente. Porque quem não tem palavra de Deus é só conversinha. Gente negativa. Do será. Só conta coisa ruim. E que está acontecendo. E que não sei o que. E tal e coisa. Não adianta nem falar coisa ruim para mim que eu já rebato com a palavra. Falo, não, mas tem uma promessa de Deus maravilhosa. Não é bem assim. E é por aí. Eu não vou admitir. Não vem com essas conversas fiadas aqui. Que isso? Conversa de diabo? Isso é consciência fraca. Não tem palavra. Está desanimado. Está acreditando no que é negativo. Está ruim, está difícil, vai ficar pior. Ixi. Então tchau, né? Não tem contaminar. Tá? Então, a fé na palavra de Deus, que ele está falando aqui no versículo 17, ela estando forte, minha consciência está forte. É por aí. Acabou? Deus falou. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Certo? Meu marido só quer você parar, e aquele discurso todo, não sei o quê. E eu orando, e confessando a palavra cedo, num domingo, aquele silêncio. Quando Deus falou, você não vai para o Alphaville, vai ficar de chapelão em volta da piscina e água de coco, eu ficava em volta da piscina confessando a palavra. Essa que é a coisa que eu fazia. Rodando lá, direto. Deus falou assim, eu sou o teu provedor. Aconteça o que acontecer, nada vai faltar para você. E eu fui em frente, porque minha consciência estava forte. Eu ouvi Deus falar porque eu estava cheia da palavra, me abastecendo diariamente com a palavra, como eu faço até hoje.
Então, esse é o radar. Eu vou parar ou não? Eu vou fazer o quê? Eu vou adiante, como é que é? E no dia de embarcar? Que não era para eu ir. Ah, meu Deus, 11 horas da noite, só quando ela falou que eu podia ir. Com a mala aberta, as meninas lá já tinham chorado. Estava na minha cama, deitado, coberto aqui, ficaram... Não, eu vou sim, pode ficar tranquila, falei para elas. Deus está aqui no comando. E eu lá orando. A mala feita, coberta ali no chão. Poxa, mas você ainda está nessa? Não, você vai ter que deixar eu ir, Fernanda. Quer? Para com isso. Depois veio lá uma certa hora, mas você ainda está nessa? Eu disse, estou te esperando, você deu assim. As meninas não sabiam o que ia acontecer, porque elas nunca tinham visto isso ainda. Mas eu tinha a consciência, o radar aqui dentro. É isso que você tem que ter na sua lição. Você não vai andar com Deus coisíssima nenhuma. Porque se eu tivesse falhado naquela hora, o diabo tinha destruído a minha vida espiritual e tudo mais. Quando foi 11 horas perto da minha hora, sei lá, ele veio, sentou na beira da cama, eu lá no meu sofá do lado. Então é isso que você quer? Eu disse, é isso que eu quero. Olha, eu fiz tudo para te parar, mas não consegui, então vai. Nessa hora a loja para comprar passagem estava fechada. Só foi comprada no dia seguinte às 10 horas da manhã. Daí ele veio, pegou lá meu dinheiro, que ele tinha dito, você vai querer este dinheiro em dólar, você vai querer esse dinheiro na sua conta, você vai querer em real, ou você vai querer que eu guarde. Eu vou dar um voto de crédito. Não, você pode guardar, mas é dólar, tá? Que eu vou querer. Aí no outro dia, que eu ia, ele veio, jogou o dinheiro em cima da cama, tá aí o seu dinheiro, eu catei rapidinho. Uhul, glória a Deus! A minha passagem, tô atrás. E se eu não tenho radar? Isso não é loucura. É loucura para o mundo. Eu tenho um radar que funciona aqui dentro. Então quem não tem, às vezes, confia. Nem sabe o que vai. Vai dar no quê? Não, vai dar no que Deus quer. Certo? Então minhas filhas viram Deus agir. E isso deu muita força para elas. Tá? Glória a Deus. Tá? Então a consciência, se eu tenho uma fé forte, a minha consciência é forte. É isso que você precisa. Consciência forte. Bíblia. Bíblia. Palavra dentro de você. É isso que você precisa. Põe lá, ouve. Fica ouvindo, orando em línguas. Porque não adianta orar em línguas se não tem Bíblia aqui dentro. Vai parar, vai desistir, vai largar no meio do caminho. Porque não tem fundamento de Deus. Porque muitas vezes a pessoa está orando só para comprar um carro, para arrumar um marido ou uma esposa, ou para comprar uma casa nova, ou para sarar de uma doença, ou sei lá, gente, só fica atrás de coisa. Nada de Deus. Fica orando para adquirir coisas. Essa pessoa vai largar ali na frente. Mas se você estiver orando, porque você quer Deus, você tem que ter a palavra. Você nunca vai largar. Essa que é a vantagem. E Ele vai te abençoar, Ele vai te dar. Porque você começa a fazer o que Ele quer, obedecer, Ele vai te dar o troco, o retorno. Ele disse, aí acresce as coisas do mundo. É acréscimo. Me pega, vem para mim. Pega minhas coisas primeiro. Depois o resto é acréscimo. Já imaginou que tudo é acréscimo? Tudo é o máximo. Você não precisa ficar que nem louco. É acréscimo. Chega para você. Vem. Porque você entregou sua vida a Ele. 1 João 1,9. Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Então eu estou dando as chaves aqui para você ter uma consciência forte, tá? Já foi bastante coisa, hein? Então agora, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Veja que é importante confessar o pecado. Mas como é que eu vou confessar pecado se eu nem tenho palavra dentro de mim? Ah, eu lá sei o que é pecado. Que eu estou pensando uma coisa que não é bom, que eu estou agindo, eu tenho uma coisa que eu faço que não é bom, ou eu já estou planejando alguma coisa que não é, coisas que não agradam a Deus. Então, eu tenho que confessar o pecado, mas eu tenho que ter a palavra para eu confessar o pecado. Quem não tem a palavra dentro de si, o Espírito Santo não convence de nada, pois como que ele vai convencer? Se é a palavra que me santifica. O Espírito Santo usa a palavra para me santificar. Vocês estão me acompanhando? Amém. Ah, mas eu sou uma pessoa ótima, não deu para ninguém, ajudo os outros,
Mas isso não é... Gente, isso aí não é salvação. A minha conduta é totalmente fora da palavra de Deus. Como é que eu sou uma pessoa boa? Bom, é Ele que habita em mim. Porque as minhas atitudes são dele. Não as minhas, porque as minhas não prestam. Paulo falou isso, tem que entender isso. Se eu faço coisa boa é porque Ele que está operando em mim. A vida é dele, está fluindo. Então aí tem que ter o convencimento do pecado. O Espírito Santo tem que convencer do pecado. Vocês estão acompanhando? Não, eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo lá, aquela coisa. Não, isso que você faz é caçoar os outros. Deus chama atenção. Você não pode fazer esse tipo de brincadeira, não, porque é caçoar dos outros. Então isso é pecado, você nem sabe que você faz isso. Você dá umas tiradas assim que jamais você deveria fazer. Isso é um defeito de caráter maligno, demoníaco, que afeta a vida dos outros. Estão acompanhando? Não, por aí. É por aí. Se eu tenho palavra, ele começa a me purificar. Fico com a consciência forte. Eu vou me arrependendo. Eu me vejo na cena. E aí eu digo, não, isso não pode. Então eu me arrependo. É aí que é. Então aí entra a santificação, o crescimento. Então versículo 8. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente tem que confessar logo. Por isso que é todo dia oração. Confessar logo para ficar aquela lista guardada lá, porque acaba com a minha vida. Lista de pecado guardada acaba com a vida. Escuta o que eu estou falando. Porque nem sabe o que está falando. Não, Deus, eu nem dei meu tempo para você. Isso é pecado também. Eu não estou dando tempo nenhum meu para você, meu Deus, eu me arrependo. Me ajuda. Eu quero ser sua. Eu quero que você haja na minha vida. É por aí, ué, isso tudo é pecado. Pô, dormi bem, acordei maravilhoso. Ai, Senhor, eu dormi bem porque você operou em mim. Porque você me guardou. Porque você me sustentou a noite inteira. Então, Senhor, me abençoa esse dia. Então, Senhor, eu nunca agradeço nada, eu nem sei, nem lembro de agradecer. Então, a pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem arrependimento de pecado, não é convencido, não tem gratidão no coração. Fica falando, obrigado, Senhor, o quê? Se vê um dinheirinho na mão, obrigado, Senhor. Mas não é por aí. Obrigado que eu estou aqui, em pé, o Senhor me livrou, e eu nem vi de o que Ele me livrou. Vocês estão me acompanhando? Amém. Então, se eu confesso o pecado, seja o pequeno que for, a minha consciência vai ficando forte. Se eu não confesso o pecado, a consciência é fraca. Não tem radar? Tá valendo? Amém. Gente, isso é uma vida única. Isso é vida por excelência. É Cristo Jesus. Quem não tem Jesus Cristo não tem vida. Então, quem não confessa o pecado, a consciência, como eu disse, vai ficando fraca e a culpa vai aumentando. A pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, mas tem uma culpa lá dentro. Porque está fraca. Romanos 8:1, condenação. Está valendo? Amém. E nem sabe o que é isso. Mas é porque está cheio de pecado. Depois quer pagar os pecados. Ajuda um, ajuda o outro, faz o bem para um, você não está pagando nada para ninguém. Isso aí não está resolvendo nada para a sua salvação. Nada. Porque quem tem que dar mesmo. Vocês estão acompanhando? Então, né, gente? É bem complexo, né? Tá? Então, quando ele diz aqui, veja que ele começa dizendo, se confessarmos. Ele não exige, porque isso é uma escolha nossa. Confessar os pecados. Eu tenho que confessar. Mas ele deixa aberto, você que sabe. Tá? Ele não fica monitorando. Hoje você não confessou, você não ganha. Tem a ver. É por isso que a sua vida tem que ser com ele, guiada por ele. Porque senão você nem vai lembrar de nada. Porque você só está lembrando do mundo da morte eterna. Tá valendo? Uma vida sem Deus, né? Hebreus 9. Já vou acabar, viu, gente? Tá valendo? Amém.
Não, eu não posso vir falar outro evangelho, né? Porque é esse que é o evangelho. Ai, Hebreus 9. Nossa, Bartimeu levantou, jogou a capa, veio, Jesus curou. Por que você não joga a sua capa do peso da sua vida? Olha, peraí, vamos comprar capa, né, gente? Aonde? Você, a pessoa não entende nada. Quer inventar evangelho, que jeito que você vai ficar liberto, que jeito que você vai andar com Deus, é isso aqui. Senta lá, pega a sua Bíblia, comece a ler a palavra todos os dias. Ah, eu estou lendo mais, não tem nada demais, você tem que se apaixonar. Pede para o Espírito Santo. Hebreus 9, então vamos lá, versículo 14, olha. Agora, nós temos também o sangue de Jesus, que ele nos purifica. Nós precisamos também do sangue para ter uma consciência boa. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, sem pecado. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Temos que conhecer o poder do sangue de Jesus. Ninguém pode servir a Deus com consciência fraca. Não, cai, gente. Já esbarrou ali, acabou. Consciência fraca é limitada. É pecado, não tem continuidade. Então precisamos do sangue. Por quê? Veja só, como que nós vamos ministrar para as pessoas se a nossa consciência está fraca? Porque na ministração tem que passar vida, libertação, cura, etc. Então a consciência fraca não serve a Deus. Por isso que ele está falando aqui que nós temos que ser purificados, a nossa consciência. Tá? Não podemos passar a vida para ninguém. Então não dá para ministrar para os outros. Porque não está passando vida. Aí sim, tudo que Deus fala para nós fazermos é vida. Que demais. E tem mais. Nós estamos servindo ao Senhor, Ele nos cobre, porque o chamado tem uma proteção especial de Deus, diremos. Porque você está na obediência. Então Ele te guarda, Ele te cobre. E Ele te supre. Porque você está fazendo o que Ele quer e está crescendo cada vez mais. Numa obediência, numa purificação. Então é diferente você querer fazer com a consciência fraca. Não tem a cobertura, a proteção de Deus. Para a ministração, você não tem o que passa de Deus, de você para lá, porque sua consciência é fraca. Então não tem proteção, tá? Então Tiago capítulo 1. Mais para frente um pouco, Tiago capítulo 1. Já vamos meio que acabar, gente. É que eu sei que todos vocês conhecem esses versículos, mas é bom ir chamando mais atenção e a gente vai lendo junto, e isso vai esclarecendo cada vez mais, né? Quando você for estudar a palavra, você já vai saber. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Depois vocês tomam nota desses versículos, que é importante. Então diz assim: tornai-vos, pois, praticantes. Digam praticantes. Praticantes. Digam de novo, praticantes. Praticantes. Digam de novo, praticantes. Praticantes. É isso aí, praticantes da palavra. O que é praticante da palavra? Não faz isso? Faz isso. Não faz isso? Faz isso. A consciência vai colocando para você o que é para fazer. Entendeu isso? Ela te ensina a praticar. Porque não adianta ler e não praticar. Ficou só no intelecto? Está valendo? Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos, a vós mesmos. Quando somos praticantes, é porque nós obedecemos àquela voz interior. Eu só pratico se eu ouço aquela voz. Mas não ficou difícil isso daí. Porque Ele é o seu Deus. Ele te deu
seu espírito com a natureza dele. E lá ele pôs o Espírito Santo para habitar. Então, com esta palavra, você vai muito bem saber ouvir. Você vai obedecer. Porque a importância, a chave, gente, é a obediência. Vocês sabem disso, que a obediência é primordial. Então, aí você pratica, porque você sabe que Deus está falando com você. Praticar a palavra. Você sabe como que você tem que agir, o que você tem que fazer. Ele põe em você o querer e o realizar, como nós já estudamos aqui. Estamos estudando cada vez mais, né? Então, ele que coloca o querer e o realizar. É muito claro, ele quer, ele põe. Você sabe. E você vai ter a força para fazer, né? Então, antes, quando nós éramos ímpios, nós tínhamos uma consciência, mas Deus não operava lá. Hoje nós temos uma consciência onde Deus age, mas tem que ter a palavra. Então continue lendo a Bíblia. Mas não fica só em salmos, porque você não quer compromisso com a palavra. Qual é que você só quer salmo? Da onde? Vem cá, você já nasceu há 20 anos ou mais, né? De novo. Ou 30 ou 40. Já saiu do leitinho, né? Por favor, vamos ler. Vai lendo as cartas. Elas falam com você. Que é o próprio Espírito Santo. Hoje é diferente, porque o Espírito Santo vai nos orientando. Antes não. O que nós tínhamos em nós é o que os pais ensinaram. Como eu disse, se os pais tiveram uma conduta boa, eles ensinavam para os filhos. Faça assim, até hoje você tem isso, que o seu pai ensinou, que a sua mãe ensinou, o que falou, minha mãe falava, não é assim? Você tem, ou o professor da escola, mas Deus não agia. Hoje é diferente, é superior. Não que aquelas pessoas, ou nós naquele tempo, não tivéssemos tomado alguma decisão boa e certa. Sim, porque o ensino foi bom, mas só vinha dos pais, vinha de fora. Não é hoje, vem de dentro. O Espírito Santo, ele fala dentro de nós. Ele age. Quando a gente está relutante, não quer, ai meu Deus, aquela teimosia, não vou fazer. E vai buscando Deus até que fala, ai Deus, mas é isso que eu preciso. Puxa vida! Massa! Que bom, né? Que você aceitou. Então, agora Deus agindo, esse radar mostra para nós sim ou não. Eu não preciso ter condenação, mas é que quando eu não oro, a condenação aparece. Mas o radar me chama. Vem comigo. Por que você não vai orar um pouco? Já não passei isso para você? Por que você não vai orar um pouco? Desliga essa televisão, essa coisa que você está fazendo. Ora. Fala assim, não. Então obedece. Ei, obedece, larga na hora o que você está fazendo. Vai atrás dele. Experimenta. Você vai ser dele. Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Não desobedeça. Peça ao Espírito Santo, me ajuda a obedecer. Isso vai fazer uma mudança extrema na sua vida, nas suas atitudes e tudo mais. Então, você vai ficar mais sintonizado com a consciência, essa voz no íntimo. Ela é uma voz mansa. Uma voz... Ela é assim, ela é uma voz de autoridade, mas mansa. Né? Sabe, né? Tem poder naquela voz, só que ela é calma. Ela é silenciosa. Você entende isso, gente? É Deus lá dentro. É por aí tudo. Porque Ele espera a sua prática, a sua atitude. Ele não empurra você. Ele te chama. É diferente do diabo. Porque o diabo empurra, tá? Então, você quer ter consciência forte? Outra coisa? Obedece. Obedece. Vai lá. Obedece. Deus, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Eu até nem estava querendo. Você pode ser sincero, porque Ele sabe, né? Não estava querendo tanto, Jesus. Ah, mentira, lá longe.
Não estava querendo nada, né, Deus, o Senhor sabe. Que eu estava bem inclinada para o mundo, mas olha, eu vim que o Senhor me chamou. Conquista meu coração, Senhor. Eu quero ser sua, mas não estou conseguindo. Age na minha vida. Mostra a tua graça para mim. E aí vai. Então agora vamos voltar lá na 1 João de novo, gente. Tá aí mesmo, aí do lado. Aqui outra vez, no capítulo 1, mas agora nós vamos falar de luz. 1 João, capítulo 1. Nós vamos falar de luz agora, versículo 7. Se porém andarmos na luz como Ele está, na luz, eu ainda vou trazer a pregação da luz, né? Porque eu falei do sol da terra, né? Agora eu vou mostrar da luz, né? Oh Jesus, coisa maravilhosa. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, porque Ele é luz, né, gente? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então andar na luz é ter um coração aberto para Deus. Isso que é andar na luz. Você tem que ter um coração aberto para Deus. Mas você não é uma pessoa difícil, é uma pessoa fácil. Você até que vai, mas é que está um pouquinho negligente. Né? Está um pouquinho negligente. Vai que vai pegar firme. Tá? Porque você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Com esse coração aberto, como ele está dizendo aqui, né? Andar na luz, com esse coração aberto, andar na luz, você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Eu sou que nem criança, me ensina, Espírito Santo. Porque é o coração de criança, me ensina. Me fala tudo, eu quero saber tudo. Porque quando aqui a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo ora os mistérios de Deus para nós, mas não é aquele mistério de Deus. Ele está falando os mistérios que estavam ocultos a nós. Maravilha, vou começar. Meu Deus, é muito bom. Sabe assim, a sua figura, a sua imagem, você vai mudar completamente. Que é o que a Bíblia diz, nós vamos adquirindo a mente e a imagem de Cristo Jesus. Que é isso que interessa, né? Por isso que é importante andar na luz, para ter uma consciência forte, coração aberto. Abre o seu coração para Deus. Não é difícil, gente. É a obediência, vai lá. E Ele vai fazer. Agora Atos 24, vamos lá. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Atos 24. Ele vai falar de consciência. Então ele diz assim, ó, Atos 24, versículo 16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele está se defendendo dos ataques que ele estava recebendo. Então por isso que ele fala isso aqui. Eu me esforço ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então é isso que nós temos que adquirir, uma consciência, buscar isso, essa consciência clara, sem ofensas. Não temos que guardar ofensas. Não, de jeito nenhum. Ele está se defendendo, porque ele falou pura diante de Deus e dos homens, quer dizer, sem ofensas, tá? Então isso nós temos que ter essa determinação, isso é uma determinação. Eu vou ter uma consciência clara diante de Deus. Eu vou ter uma consciência forte. Eu vou ter a fé em Deus. Para eu ter essa consciência forte e clara. Porque Davi orou para ele ter isso. Quer ver? Salmo 139. É isso aí, Salmo 139. Nós vamos terminar, gente. Versículos. É demais isso aqui. Essa palavra. Então, Salmo 139, Davi orou para ele ter uma consciência clara, forte. Porque a consciência clara e forte nos protege do inimigo, do mal, do que é errado, das coisas ruins. Tá? Então, versículo 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então eu tenho que fazer essa oração para eu mudar. Senhor, vê se eu estou com um pensamento ansioso aqui dentro. De repente você vai orar para Deus, estou muito ansiosa. Eu estou ansiosa, não sei, eu estou um pouco preocupada com o quê? Senhor, muda, me transforma, me toca, age em mim. Então, você está buscando a ajuda de Deus. Isso é prática da palavra. Tá? Você está buscando. Então, é isso aí que a gente tem que fazer na oração. Senhor, veja a minha fraqueza, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Então, isso é um coração aberto. Um coração iluminado, que busca Deus, para ter a consciência forte. Como ele diz aqui, para me guiar pelo caminho eterno. Né? Então, essa é a oração que nós devemos fazer. Que ele diz, Senhor, salva, sonda os meus pensamentos, ele está dizendo aqui. Sonda, me conhece, você sabe tudo de mim, me prova, me revela, me mostra quem eu sou, me revela. O que eu estou fazendo que desagrada você, meu Deus? Porque quando nós reverenciamos uma pessoa, nós não queremos agradá-los. É igual que eu dei o exemplo do, tipo assim, dos pais. Como a semana passada eu disse, eu nunca quis fazer certas coisas para não desagradar os meus pais. Eu nunca fiz. Então isso é uma reverência. E é isso que nós temos que ter a Deus. Uma reverência para não desagradá-lo. Você quis desagradar os seus pais? Não. Fazendo coisas que ia ofendê-los, envergonhá-los, não. Até você não fez. Muitas, assim que é, no geral. Então isso é uma reverência, que é o que nós temos que ter com Deus, nosso Pai. Não desagradar a Deus. O que eu faço que eu te desagrado, Senhor? Me revela, me prova, mostra para mim e me liberta. Me liberta, Senhor. Então, oração é isso. Quando você tem muito o que orar, quando você vai atrás dele. Né? E aí ele começa a lavar com o sangue. A palavra vem e começa a purificar. O Espírito Santo vai agindo, vai falando na consciência, mudando o temperamento, mudando a atitude e tudo mais. Até afazeres e tudo mais. Mudando a vida mesmo. Moldando nele e nos preparando para a vinda de Jesus. Amém? Valeu, queridos. Essa palavra não tem fim, né? Boa sempre, né? Senhor nosso Deus e Pai, te apresentamos todos esses pedidos que estão aqui, Pai, nesses papéis, para que o Senhor toque e despeje as suas bênçãos para resolver estas situações. Que milagres aconteçam aqui, Pai. Porque tudo é possível aquele que crê, e nada é impossível para Deus. Por isso nós cremos e confessamos agora a solução para todas essas situações e as tuas bênçãos sendo despejadas aqui abundante hoje, em nome de Jesus. E Pai, eu quero agradecer a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, o poder que há na sua palavra. Senhor, ela foi proclamada aqui, Senhor, para mudar vidas, para quebrar fortalezas, para curar enfermidades, para salvar os perdidos. Senhor, eu creio que o Senhor está agindo, que as mentes estão sendo libertas para a tua palavra, transformação de vida, Senhor, crescimento espiritual, força. Eu sei que o Senhor está agindo e que os que começaram esse culto, enfermidade, com dor física, você curou em nome de Jesus. Eu sei que agora a sua bênção ainda está fluindo, para que todos estejam, Senhor, com a cura física, em nome de Jesus. Que a paz, Senhor, venha para o coração daqueles que estavam atribulados, aflitos e ansiosos. Eu agradeço, Senhor, essa paz que você despejou. E a união nos lares, nas famílias. Senhor, venha para essas famílias, abençoando nas áreas que cada um está enfrentando. Pai, age, visita essas casas, essas famílias,
Pai. E nós oramos para que haja salvação dos familiares que ainda estão perdidos. Nós cremos, eles serão salvos. Por isso nós te louvamos, Pai, porque o Senhor está ouvindo essa oração. Nós sabemos que o Senhor está agindo no coração destas pessoas, ao redor delas, para que elas aceitem Jesus. Por isso agora, nós como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem: Amém.